Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Pela necessidade de isolamento social, nós estamos disponibilizando o nosso Evangelho semanal de forma virtual. E apesar da nossa casa estar de portas fechadas fisicamente, nós continuamos com o nosso trabalho na área social, como a arrecadação de alimentos para a doação das cestas básicas. E nós necessitamos da contribuição de todos que puderem colaborar conosco. Maiores informações se encontram em nossas redes sociais. Meus amigos, todos nós estamos vivendo um momento de despertar toda a humanidade terrena. Momento de revermos conceitos, de nos interiorizarmos, de refletirmos, de sermos mais fraternos, de colocarmos em prática a máxima ensinada por Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E o momento nos convida ao trabalho e à confiança no futuro, superando as nossas dificuldades, fazendo o melhor de nós com resignação, abrindo os nossos olhos e despertando a nossa consciência para a mudança definitiva, para a nossa melhoria moral. Então, dessa forma, vamos nesse momento acerenando os nossos corações, as nossas mentes, vamos sentando de uma forma que nos seja mais confortável. Aqueles que se sentirem à vontade podem fechar os seus olhos. E vamos respirando profunda, calmamente. Vamos nos harmonizando e nos ligando à espiritualidade amiga, responsável pela execução do nosso Evangelho dessa noite. Jesus amigo, mais uma vez reunidos em Teu nome, rogamos ao Teu generoso coração que nos envolve em suas vibrações amorosas, para que possamos assimilar as reflexões aqui contidas e que ao término dele possamos nos sentir mais tranquilos, mais esclarecidos, compreendendo melhor as nossas dificuldades, as dificuldades dos nossos irmãos, compreendendo as nossas próprias fragilidades. E assim, seguirmos confiantes no caminho que o Mestre veio nos mostrar. Que em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da espiritualidade amiga que coordena a nossa casa, e acima de tudo, em nome de Deus, o nosso Pai maior, nós iniciamos o nosso Evangelho dessa noite com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, o nosso tema de hoje, ele é referente ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. E é referente ao capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Há mais de 2000 anos, quando Jesus esteve entre nós, havia uma tradição entre o povo judeu de realizarem doações ao Templo de Jerusalém em determinadas áreas, onde havia o gasofilácio, que é um termo grego, que se divide em gaso, que quer dizer tesouro, e filo, que significa amigo, guardião, ou seja, gasofilácio significa guardião do tesouro. E esse local, ele possuía grandes cofres com bocais de metal, em forma de grandes cones invertidos,
E ali eram lançados todos os tipos de doações, que consistiam de moedas, tecidos, peças de ouro e de prata, enfeites variados, tudo do mais bonito e do mais rico. E muitos dos ricos senhores daquela época trocavam as suas doações em moedinhas de cobre, para que as pudessem ter em grande quantidade, e ao serem lançadas aos cofres, elas faziam muito barulho, chamando a atenção de todos ao redor, sendo que o tilintar das moedas ao tocar no metal ressoavam como o som de trombetas. Eis aí a exemplificação das palavras de Jesus, na passagem contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nos versículos de 2 a 4, que diz: Quando, pois, dás a esmola, não façais tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando dás a esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique escondida. E teu Pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará. Na verdade, Jesus, ele aproveitava todos os instantes para transmitir os seus ensinamentos. E para se fazer compreendido por aquele povo que ainda possuía pouca condição espiritual, ele utilizava-se de coisas do cotidiano para se fazer entendido. E para que as suas lições ficassem para sempre gravadas nos corações e nas mentes daqueles que ouviam. E o objetivo do mestre nessa lição era transmitir a importância da humildade em nossas ações, que a benevolência ela deve ser modesta, simples, e que se deve praticar o bem pelo prazer de fazê-lo. É o bem pelo bem. O bem que nos traz alegria íntima, não aguardando os aplausos do mundo, mas sim ter a consciência tranquila, em paz, por ter realizado todo o bem ao nosso alcance, seja a quem for. E aqueles que chamam atenção para o bem que pratica, como afirmam Jesus, já receberam a sua recompensa, porque se assim o agem, o fazem pelo orgulho, pela vaidade. E sendo esse o seu propósito, o reconhecimento público já lhe basta, porque o seu orgulho foi satisfeito. Hoje, dentro desse capítulo, nós falaremos sobre o óbolo da viúva, nos itens de 5 a 6. A palavra óbolo queria dizer na antiguidade pequena moeda de valor insignificante, ou donativo de pouco valor dado aos pobres, esmola. E no item 5 do nosso Evangelho, que consta no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, nos versículos de 41 a 44, semelhante ao de Lucas, no capítulo 21, de 1 a 4, diz: E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro. E muitos que eram ricos deitavam com mão larga. E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: Na verdade vos digo que mais deitou essa pobre viúva do que todos os que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém, essa deitou da mesma indigência tudo o que tinha, e tudo o que lhe restava para o seu sustento. Jesus ele se encontrava em frente ao átrio das mulheres, que era um pátio pequeno, coberto e cercado por 3 colunas, sobre a qual havia uma galeria, onde as mulheres podiam assistir às cerimônias sagradas que eram realizadas no templo. E no seu quarto lado havia uma larga escada semicircular, com aproximadamente 15 degraus,
que levava ao átrio de Israel, que era o local exclusivo dos jovens e dos adultos do sexo masculino. E Jesus assentou-se em um desses degraus para um breve descanso. E dali ele via o gasofilácio, o local no templo que era reservado às doações. E o mestre observava aquela multidão que se avolumava nos dias da comemoração à Páscoa judaica. E nas reações dos seus discípulos quando eram realizados ali grandes doações. E dessa forma surge uma pobre viúva, que deixa escorregar timidamente 2 pequenas moedas. E Jesus observou os seus discípulos, o olhar de compaixão que lançaram sobre aquela pobre mulher, considerando o seu gesto inútil. E o mestre, que via além das aparências, chamou a atenção dos seus discípulos para o fato, aproveitando para ensinar mais uma das suas sublimes lições. E disse que aquela mulher dera mais do que qualquer outro ali no templo. Os discípulos escutaram, mas com uma interrogação no olhar. E Jesus complementou, dizendo que todos ali deram do que lhes sobravam, mas a mulher não, ela dera de tudo que tinha para viver. Naquele momento, todas as cenas desapareceram, sendo que foram preenchidas pela luz que nascia na meditação e no respeito do ensino que surgiu de forma tão rápida e firme. E não era para menos. Invertia-se em um só golpe todos os valores até então ali aplicados. Naquela época, como agora se observa, vale mais quem mais dá, o presente mais caro, os títulos, a posição social. E ninguém olhou com os olhos espirituais para aquela pobrezinha, que tirou do seu sustento para fazer oferta. A criatura humana baseia o lado bom e o lado mal dos fatos e dos momentos que lhe mostram apenas os 5 sentidos, os interpretando segundo a sua inteligência, os seus conhecimentos, os seus preconceitos e os seus valores. Assim, no entendimento humano, a viúva deu a menor quantia. Jesus, porém, pela sua elevação espiritual, percebeu os motivos íntimos que impulsionavam os ofertantes na doação. Em alguns, era vaidade. Em outros, eles buscavam agradar a Deus. Em muitos, buscavam agradar aos influentes sacerdotes para obter favores. Quer dizer, para satisfazer as suas ambições e seus interesses materiais, avaliando a criatura por seu valor material, ajudando apenas onde pode ser ajudado, ou se beneficiar de alguma forma. E Jesus ele percebeu o sacrifício da viúva, que se privou do necessário do seu sustento do dia, numa manifestação de sinceridade de sua fé, num ato de santidade e de suprema renúncia. E Jesus considerou em seu julgamento o valor moral e não o valor material da oferta. Não julgou os testemunhos, os sentidos, mas pelo valor espiritual, enaltecendo o menor valor material pelos valores morais que expressavam a sinceridade na fé, a vontade de contribuir com o que ela considerava o seu dever, o desprendimento e o esquecimento de suas necessidades no momento. A soma total que ali fora depositada no gasofilácio não valia por certo a grandeza do sentimento daquela mulher, que desprotegida, que do fundo do coração doou as suas 2 únicas moedinhas, reservadas a atender uma das mais aflitivas e cruéis das necessidades humanas, que é o pão de cada dia. E as enormes doações dos ricos foram realizadas sem nenhum esforço, pois deram uma significante parcela do muito que possuíam. E o ser humano, ele costuma se basear no sentido dos bens terrenos, mas o juízo divino se baseia no critério da razão e no senso do coração.
A verdade não está muitas vezes no que vemos, mas naquilo que escapa à apreciação dos nossos olhos terrenos. Normalmente, na opinião geral, nós estamos acostumados a fazer o bem, que lhe se refere apenas ao que doamos materialmente. Porém, a verdadeira caridade vai além de tudo isso. Afinal, quem tem a preocupação de auxiliar, dando apenas o que lhe sobra, está ajudando a quem precisa. Mas ainda não pode se considerar que é verdadeira caridade. Jesus, ele nos ensina nessa passagem que o valor material da oferta não é o mais importante. Quando se pratica a caridade, nós devemos refletir sobre o seu verdadeiro significado. A caridade, ela é um exercício de amor ao próximo, onde envolve o nosso semelhante em muito amor, através de palavras e gestos, com um sorriso de esperança, com a vontade sincera de auxiliar, sempre com humildade, não apenas com bens materiais, mas com a riqueza que possuímos dentro dos nossos corações. E é claro que não merece censura quem dá apenas do que lhe sobra. Jesus, ele não censurou os ricos que depositaram no gasofilácio grandes quantidades de dinheiro. Mas dar do que sobra não pode ser considerada a verdadeira caridade. E nesses tempos tão frágeis que estamos vivenciando, como que nós podemos fazer a caridade com o pouco que nós possuímos? O sacrifício mais agradável a Deus é procurar cada qual, através do seu trabalho, pelo emprego de suas forças, da sua inteligência, da sua capacidade, os recursos que lhe faltam para realizar as suas intenções generosas. Muitas vezes as pessoas se lamentam de não possuir recursos materiais para realizarem o bem que desejariam. Muitos sonham em possuir meios fáceis para conseguir o dinheiro, como através de heranças ou até ganhar na loteria. Mas quem assim age, acaba por cultivar o egoísmo, a indiferença, voltando as costas aos irmãos mais necessitados. Por que será que a maioria que se acha incapaz de ajudar o próximo com um pouco que tem, o faria se tivesse muito? Quase certo que não. Se conservam um coração fechado diante dos necessitados, acabarão por fechar mais ainda quando o orgulho e a vaidade forem estimulados pela ambição, pela cobiça e pela febre de ter mais. Por isso, nós não devemos pedir a Deus por bens materiais para realizarmos o bem ao próximo, pois nós estaremos pedindo pelo supérfluo, enquanto Ele sempre nos dá o necessário. Nós devemos sim pedir a Deus recursos para um trabalho honesto, e o restante nos virá por acréscimo. As pessoas que estão interessadas em fazer o bem e não possuem recursos para isso, devem se consolar com o exemplo do óbolo da viúva, que foi o mais valorizado por Jesus. Não é apenas com recursos materiais que as lágrimas podem ser enxugadas. Quem deseja auxiliar o próximo sempre encontra a oportunidade de realizar o seu desejo, visto que não existe na terra uma só pessoa num livre gozo de suas faculdades que não possa prestar algum serviço, dar alguma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil. Na falta do dinheiro, não dispõe cada um do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco aos outros? Isso também é o óbolo da viúva. E nós podemos realizar o bem dando nosso tempo a alguém que necessite, estendendo as nossas mãos em favor dos nossos irmãos mais necessitados, através de palavras de estímulo, a oferta do ombro para o alívio do outro, através da prece silenciosa em favor daquele que sofre, da educação no trânsito, no uso rotineiro de palavras como por favor, muito obrigado, com licença,
desculpe, me perdoe. E também, gente, nós podemos realizar o bem através de um trabalho voluntário. Nós podemos ensinar o que nós sabemos, como na culinária, nas artes, nas músicas, nos esportes, no artesanato e em tantos outros. Para nós realizarmos o bem, para podermos assistir o nosso irmão, basta a nós a boa vontade. Muitas obras de auxílio aos necessitados têm surgido principalmente no Brasil, por pessoas sem recursos financeiros, que se juntam às outras e trabalham em atividades diversas para angariar dinheiro em auxílio ao próximo. Aprendendo na prática a solidariedade, a fraternidade, a simplicidade, a generosidade, a humildade, enfim. O amor em ação, que é a verdadeira caridade. A máxima, fora da caridade não há salvação, nos demonstra que não tem desculpa para não exercer o bem no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, aonde quer que nos encontremos. Nós podemos, por agora, ainda não possuir as características necessárias para possuirmos o olho da misericórdia em nós mesmos. Mesmo assim, busquemos começar a compreender e desculpar as faltas alheias e ter a coragem de modificar o que ainda há de mal em nós, nos tornando pessoas mais flexíveis, mais tolerantes, mais amáveis uns com os outros. Embora ainda sejamos pobres em virtudes, vamos dar o melhor de nós em favor dos outros. Porque o óbolo da viúva, a qual se refere Jesus em seu Evangelho, não é apenas a doação material, como sacrifício pessoal, mas acima de tudo o esforço para amar o próximo, quando nós ainda estamos caminhando para o verdadeiro sentido do amor. Lembrando que quando nós agirmos com completo desinteresse e com desejo sincero de servir amorosamente, a providência divina já está a caminho para servir junto conosco e nos socorrer quando o momento se fizer oportuno. Então, assim, meus amigos, nós conseguimos, através dessas reflexões obtidas no nosso Evangelho, perceber que não nos é impossível auxiliar os nossos irmãos, que todos nós possuímos dentro do nosso coração os recursos necessários para que o bem se estenda. E nesses momentos onde a criatura humana se encontra tão fragilizada, nada melhor do que nós buscarmos a Deus, buscarmos nos elevar em sentimentos, na boa vontade, na esperança, unir os nossos pensamentos para que possamos realmente curar o nosso planeta Terra. Não só através da forma física, mas da forma espiritual, da forma mental. Eis a importância dos nossos pensamentos. E meus amigos, eu também gostaria muito de falar sobre a importância da realização do Evangelho no lar, principalmente nesse momento. Praticar o Evangelho no lar, ele enche a nossa casa de harmonia, de energias curadoras e fortificantes, tornando a nossa casa um verdadeiro foco de luz. E todos nós dispomos ao menos uma vez por semana de 15 a 30 minutos para realizá-lo. Gente, todos podem participar, inclusive as crianças. Elas não só podem, como devem. Convide os seus entes amados a participar. E atenção, convidar não significa obrigar. Evangelho é amor. E amor é respeito. Portanto, não há problema algum
se algum dos integrantes de sua família não aceitar o convite. Caso ninguém por hora queira compartilhar esse momento abençoado, faça sozinho. É simples e fácil de fazer. Escolha um dia e horário da semana que seja mais adequado a todos. Inicie com uma prece espontânea, sempre feita de coração. E abra o Evangelho segundo o Espiritismo para a leitura, de preferência com os capítulos em sequência. E vai avançando semanalmente, ou também você pode abrir ao acaso. A leitura do trecho deve ser breve, para que possamos entender aos poucos o ensinamento. Nós podemos pedir também para os presentes que comente sobre o trecho lido. Caso você esteja sozinho, faça você mesmo. Pode-se utilizar também de livros, com mensagens edificantes, sempre voltadas aos ensinamentos de Jesus. E para a melhor compreensão das crianças, já existem livros apropriados a eles para a realização do Evangelho. Após a leitura e os comentários, nós realizamos as vibrações. Vibrar, gente, é desejar os melhores pensamentos e os melhores sentimentos em favor daqueles que necessitam. Peçamos a Jesus e a Deus que abençoe a todos o nosso lar e que nos dê força para superarmos as nossas dificuldades, finalizando também com uma prece espontânea de gratidão pelo momento abençoado de aprendizado. E assim, vamos também às nossas vibrações dessa noite? Vamos mais uma vez acerenando os nossos corações, as nossas mentes. Vamos nos harmonizando com Deus, nosso Pai, nos deixando envolver em vibrações de amor, de paz, saúde e reconforto em favor dos nossos irmãos. Vibremos pelo nosso planeta Terra. Vamos imaginando o seu contorno geográfico todo iluminado e envolto no amor e na paz do nosso Pai Maior. Vamos vibrar também pelo nosso Brasil, mentalizando o seu contorno geográfico todo iluminado. E que essa luz seja forte o suficiente para iluminar o nosso povo e aos seus dirigentes, envolvendo a todos em fluidos salutares de amor e de justiça. Vamos vibrar equilíbrio, paz, luz a todos os doentes, tanto do corpo físico quanto do espírito. Vamos vibrar que fluidos reparadores de amor, de cura, de paz possa circular por todos os lugares onde haja necessidade, sendo infiltrado em todos os corações, trazendo a esperança, o conforto necessário e a paz. Vamos vibrar por todos os lares da terra, principalmente aqueles que se encontram em desarmonia. E vamos vibrar pelo nosso próprio lar, mentalizando a figura meiga do Mestre Jesus, adentrando a porta principal de nossa casa, deixando em todos os aposentos um rastro de luz que ilumina todos os ambientes, harmonizando e reequilibrando a todos. E essa luz se intensifica, transborda por portas e janelas, envolvendo também aos nossos vizinhos. E vamos rogando ao Senhor de nossas vidas, para que as suas vibrações amorosas nos envolvam sempre, renovando as nossas energias e reequilibrando a nossa saúde física, espiritual e mental. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução dos teus desígnios.
Ampara-nos a fim que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com a tua lei. Que assim seja. Uma abençoada semana a todos nós. Que assim seja.